Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos aqui no trechinho da Gazeta Esportiva e também da ESPN Brasil, onde eles destacaram e o Facincani trouxe uma info exclusiva envolvendo John Arias. Será que agora vem? Fica até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos embora lá. John Arias, o que me bateram nas últimas horas, há um encaminhamento com o Palmeiras mesmo, tá? Os valores devem girar em torno entre 17 e 18 milhões de euros por essa história toda, porque o Wolverhampton não abre mão de receber algo próximo daquilo que ele pagou. Porque o Wolverhampton lhe deu 17 para o Fluminense e tem 5 de bônus. Só que esses bônus não vão ser alcançados, porque o cara praticamente não jogou e o time vai ser rebaixado. Então existe uma performance nesse momento mais fácil para se chegar ao acordo com o John Arias. E esses clubes liberariam esses atletas antes de terminar a temporada na Europa? Agora. Porque a janela está aberta. A janela está aberta, Não, Paulo. tudo bem, aberto, mas não terminou o campeonato. Que nem, de repente, Paulo, precisa do jogador. O Wolverhampton já largou o campeonato. O Wolverhampton caiu. Está com 2 pontos no campeonato, não sei se... Acho que tá, Tem mais um pouquinho, mais pontos agora. Então. 3, 4. 3, enfim. Bom, caiu, né? Então o Wolverhampton já está pensando na próxima temporada, inclusive, já quer um caixa agora para poder manter um nível alto de contratações para a Championship, que eles não baixam muito os valores, porque eles são relegados à Premier League com praticamente um valor igualitário que eles ganharam, tá? Então eles precisam desse valor para não ter um déficit de investimento na próxima temporada. No caso do Almada, que é assim como do John Arias, são 2 jogadores com Copa do Mundo batendo na porta, eles precisam sair agora. É isso. Eles Igual precisam o da Gerson. minutagem. Não tem jeito, eles precisam jogar. Precisa jogar, senão Não tem vai jeito. convocado. Sobre o Almada, o que eu tenho é o seguinte: o Palmeiras não se opõe a pagar os 20 milhões com o Atlético de Madrid. Tá? Até dando crédito ao pessoal do nosso palestra. Euros, né? De euros. Eles trouxeram a informação que o Palmeiras tenta negociar o empréstimo com a fixação da compra. Obrigação de compra. Daqui a 6 meses. Para justamente não dar uma estufada agora nesse tipo de caixa, que o Palmeiras precisa fazer alguns investimentos porque maiores. vários desses caras que você falou têm os pagamentos das parcelas agora. Então o Palmeiras sabe Exato. que está apertado, deve ser no primeiro momento. Não quer dar aquela primeira paulada de saída, né? O que, em tese, está um pouquinho mais complicado, não é o inverso dessa vez, não é nem conversar com o clube. É que o staff do Almada não está muito reticente a baixar o salário. Mas isso aí vai do poder de barganha, que aí é a grande preocupação do Palmeiras, é saber o quanto que o Anderson Barros, que faz péssimas negociações, muito mais negociações duvidosas Qual que é a do que margem que ele efetivas, pode negociar, né? qual que é essa margem? E a agilidade que ele tem para tentar convencer o Mas outro só que o lado. Flamengo entrou na briga. Hein? Então, o Flamengo, no caso, ele tirou um pouco o pé, porque ele está com outras prioridades, que é a contratação de um goleiro e a contratação de um atacante. Então ele vai esperar para ver se sobe essa bola. John Arias no Palmeiras é um sonho, uma questão, como é que tá, em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto e já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. E uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio-campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque é o John Arias. Muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte: depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro. E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas
o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada, porque nem via ali como uma possibilidade. O jogador foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, jogador de seleção argentina, o que tudo indica vai para a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras avaliava sempre, ou sempre avaliou bem o Almada, mas não estava nessa lista de reforços, porque há a lista real e há a lista irreal. O Almada até então estava numa lista irreal porque não fazia parte. Hoje o Almada sim é cogitado nos bastidores. Mas o que a gente ouviu lá de sexta-feira, sábado, domingo para cá, é que o Arias é o ponto máximo de uma lista de reforços, que o Palmeiras já fez uma primeira consulta, agora é esperar o timing perfeito para agir. Mas o Palmeiras continua em cima e o Arias é um nome concreto, real, hoje nos bastidores do Palmeiras. Eu sei que o Hernan tem mais situações aí, mais informações, joga a bola para ele. Eu ia te perguntar isso, porque você tem informação do Alan também, na questão que você falou no Fala Fonte de sexta-feira sobre a investida do Napoli, mas já vou te perguntar disso. O Palmeiras, ele sinaliza com alguma questão, alguns valores para contratar o Arias, porque é um jogador caro. No planejamento inicial para essa temporada, o Palmeiras não ia fazer grandes investimentos. Sim. Mas quando pinta essa oportunidade, muda um planejamento. O que você ouviu? Você acha que é uma oportunidade que dá para ser concretizado, Hernan? Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Meio que, porque assim, o Palmeiras é um clube que, quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado, pronto para fechar. Então o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações, tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair, para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui. Almada, vocês falaram que não é uma prioridade do Palmeiras. Numa escala de prioridades, assim, pensando para o meio-campo, ataque, seria o Arias. Surgiu agora. O Almada surgiu agora. Por exemplo, saem as notícias lá da Espanha. O Almada é um jogador que não está tendo oportunidades, não está encaixando lá, tem muita concorrência na posição dele, é um jogador que está para o mercado. Então, como ele é um jogador que entra nesse perfil que o Bruno falou, de jogador que já conhece o futebol brasileiro, que já brilhou aqui, que já foi campeão aqui e que conhece o universo do futebol brasileiro sem aquela coisa de adaptar... E que o Palmeiras tentou já no passado recente. E aí acaba virando uma oportunidade de mercado. Então, assim, o Almada surge agora como uma possibilidade. E aí o Palmeiras está conversando para ver como fazer essa negociação, como investir. Porque, assim, não é um valor barato, não é um salário baixo. Então, assim, o Palmeiras está muito ainda nessa situação. E é importante a gente falar que entre Almada e Arias é um ou outro. Não os dois, não tem como contratar os dois. É quase impossível, vai. O Bruno acho que tem também algo nesse sentido também, que não são os dois que vão chegar. Ou o Palmeiras está negociando com os dois para trazer os dois. O que a gente tem de informação, né, Bruno, é um ou outro, né?
Basicamente isso, ou literalmente isso. O Palmeiras não vai contratar os 2 jogadores, mesmo um sendo oportunidade de mercado e o outro já seria ali uma avaliação antiga do Abel, consequentemente ali / Palmeiras. Uma outra curiosidade rápida, até para tentar, enfim, contextualizar melhor essa questão do Hernan sobre quando o Palmeiras e se o Palmeiras vai entregar a proposta pelo Arias, eu vou traçar um rápido paralelo aqui com o Caio Jorge e o West Ham. Tem clubes e empresários que trabalham de uma forma e há outros clubes e empresários que trabalham de outra forma. Por exemplo, o West Ham lá atrás, quando oferece uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do Caio Jorge, o que eu ouvi foi: o West Ham vai enviar sabendo que vai ser recusada, mas era para se posicionar no mercado, passar claramente a mensagem para o Cruzeiro e para o Caio Jorge que há interesse e a partir dali perceber qual era o valor ideal e continuar as negociações. Então o West Ham já fez aquela proposta sabendo que seria recusada e foi prontamente recusada. Há clubes e há empresários, então vou usar o Palmeiras como disse o Hernan, que a hora que vai entrar no negócio, entra com tudo. Não quer ficar, envia uma proposta, depois escuta a contraproposta, depois aumenta aqui, diminui ali. O Palmeiras primeiro vai sentir o terreno, até porque o Wolverhampton não vive uma boa fase no futebol inglês. Eles precisam de dinheiro e ao mesmo tempo se livrar ali da zona de rebaixamento. Então a minha perspectiva aqui, conhecendo o Palmeiras e conversando recentemente com uma pessoa do Wolverhampton, que o melhor caminho lá é o seguinte: a hora que chegar a proposta é para matar o negócio. Então é mais próximo possível do fecho do mercado, daí o Wolverhampton não tem muito tempo para negociar. E o Arias hoje, convenhamos, não é? Claro que ele é a prioridade, mas ele não é um reforço urgente. O Palmeiras consegue sobreviver sem ele mais umas semanas aí, mais uns dias. Então não faz sentido você entregar uma proposta, receber um não logo de cara, porque a proposta que o Palmeiras... Digamos lá então, o Palmeiras hoje desenhou uma proposta. Tô chutando aqui, pelo amor de Deus, não comprem como oficial isso, ou como real. Digamos que o Palmeiras tem uma proposta de 20 milhões de euros para o Arias. Hoje, se calhar essa proposta é recusada. Mas essa mesma proposta daqui 15 dias já é outro contexto, já é outra realidade e o Wolverhampton aceita. Então o Palmeiras é muito cuidadoso nesse ponto e, consequentemente, eu acredito que o empresário também. Como eu disse, há empresários que preferem ali forçar, incomodar e sentir o mercado e há outros que preferem primeiro o silêncio, a calmaria, para a hora que atacar com tudo, porque a chance de ter sucesso é maior. Porque até gera um certo burburinho, começa a minar uma situação, até você tem essa informação, né, que é mais cautelosa essa situação envolvendo o Arias, né? Não vai ser um negócio ficar enviando proposta atrás de proposta, vai ser algo mais certeiro. E o Arias, o Wolverhampton, pagou 22 milhões de euros nele. Então, não é tão baixo. Vamos recordar, assim, para o universo Palmeiras entender como é que o Palmeiras trabalha no mercado, vamos recordar a história do Andrés Pereira. Sim. O Palmeiras manda uma oferta de 18 para o Fulham e aguardou a resposta. E ficou esperando a resposta. E essa resposta demorou para acontecer. E aí o Palmeiras, de maneira informal, através dos agentes, falou: dá para chegar em 20. De 18 dá para chegar em 20. Aí eu me lembro que foi meio que uma guerra de narrativas. Não é 20. Aí outros portais, outros lugares, não, é 20, não, é 18. E o oficial, o que o Palmeiras tinha mandado para o Fulham, era 18 e tinha ficado nos 18. Não subiu para 20, né? Não, porque não teve nem a resposta do Fulham. O Fulham não queria vender, a gente trazia, eu, Bruno, você apurando, Bruno principalmente trazendo o lado do clube, que o clube tinha o desejo de permanecer com o Andrés, e o Andrés acabou ficando também, porque, cara, ele queria jogar o restante da temporada. Quando virou a temporada, agora, no começo do ano passado, né? Quando virou a temporada, o Andrés valia a metade do preço. Por quê? Porque já tinha passado o período, o contrato já estava... ele não queria renovar o contrato com o Fulham e ele tinha o desejo de voltar. E o Palmeiras esperou e comprou o jogador pela metade do preço. Sim. Porque fez esse movimento de aguardar, de esperar. Muitas vezes o torcedor, e aqui eu não estou passando pano para ninguém não, mas é um modelo de trabalho do Palmeiras. Muitas vezes o torcedor fica bravo nas redes sociais falando: Palmeiras é devagar no mercado, que não sei o quê, mas são estratégias que o Palmeiras adota e que deram certo, por exemplo, com o Andrés.
Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, no nosso palestra aí publicou em seu portal oficial que o Palmeiras demonstra interesse no zagueiro Igor Júnior. Perdão, busca contratação de defensor para a sequência da temporada e mira um atleta que atua no campeonato inglês. O Palmeiras segue no mercado buscando possibilidades para a contratação de jogadores para a temporada 2026. O Verdão tem como prioridade a contratação de um zagueiro para reforçar o setor. Aí eu vou continuar na matéria aqui. Nosso palestra apurou que o Alviverde demonstrou interesse na contratação de Igor Júlio, que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham da Inglaterra. Os primeiros contatos foram realizados junto ao staff para entender as condições de uma negociação. O empréstimo atual, que tem validade até metade deste ano, porém o zagueiro não vem tendo oportunidades e deseja atuar mais. O Brighton deseja inicialmente uma venda e os valores sinalizados para o negócio caminhar são de cerca de 7 milhões de euros. Cerca de 44 milhões a cotação atual não é um valor tão alto, né? Aí sobre a carreira do Igor Júlio, formado pelo Red Bull Brasil, Igor Júlio completará 28 anos em fevereiro deste ano. Canhoto, o defensor tem passagem por clubes como Red Bull Salzburg, Fiorentina, Spal, Brighton e West Ham. Na atual temporada, o zagueiro atuou apenas em 5 oportunidades e não vem sendo aproveitado pelo treinador português Nuno Espírito Santo. Eu conheço esse jogador no Brighton, um bom jogador, um bom zagueiro, e seria uma excelente contratação para o Verdão aí, ainda mais agora que ele está lá no West Ham emprestado e não está tendo minutos, não está atuando. E para ele sabe que ele tem que atuar. E o valor que o West Ham tá, que o Brighton, né, que é o detentor dos direitos dele, está pedindo aí, segundo a matéria aí do nosso palestra, para mim não são altos, cerca de 7 milhões, tudo bem que é um zagueiro, mas é bem acessível para o Verdão. E o Palmeiras está precisando desse zagueiro para disputar vaga ali com o Murilo, fazer dupla quando o Gustavo Gomes não tiver, enfim, disputar com o Fux, então são várias opções, né? Que a gente entende que o Mikael saiu e o Fux é um zagueiro que pode atuar como volante também, como o Abel gosta de colocar ele, então a gente vai precisar preencher esse espaço. Por exemplo, o jogo agora contra a Portuguesa foi o Murilo e o Benedetti que iniciou a partida, né? A gente vai precisar desse zagueiro e segundo as informações aí, como a gente viu do Facincani no Mesa Redonda e também do André Hernan aí, e do Andrade falando bastante sobre John Arias e Thiago Almada. O Facincani tem informação aí que o John Arias está sendo visto com excelentes olhos aí, o Verdão tá no topo da lista de contratação do Verdão é John Arias, aparentemente. E o Hernan trouxe aí junto com o Andrade que o Palmeiras, eles decidiram, né, que vai ser um ou outro, ou vem Almada ou vem John Arias. Pelo jeito, os dois juntos vai ser difícil. Vamos aguardar, a gente tem essa informação aí também na nossa palestra, que o Palmeiras vai tentar um empréstimo do Almada, e o John Arias aí, se vê a situação, o time dele está quase praticamente rebaixado lá, então seria uma excelente contratação se ele viesse agora nessa janela aí de inverno europeu. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.